A gravação, são 18 horas, vamos começar o nosso webinar de lançamento do nosso livro Estudos de Futuros e Foresight. Uma, uma grande honra poder falar desse assunto. Foi difícil selecionar conteúdo, porque é um campo infinito que nos desafia a dançar na incerteza, como diz a minha colega Tânia Schindler, da Alemanha. E eu estou hoje aqui com a Delma e com o Jonas, que fazem parte da nossa equipe aqui na W Turismo. Vou pedir para eles darem um alô para quem está nos escutando e a gente já vai mergulhar no nosso conteúdo de hoje. Você tá Delma bem? está fechado. Olá, pessoal, bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho aí de conhecimento sobre estudos de futuros e foresight. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito feliz. Também espero que nosso encontro seja muito frutífero. Muito bem, o Vinícius, que não está aqui conosco hoje, é nosso Head de Foresight e Chief Digital, e ele está de férias. Então, hoje, junto com Delma e Jonas, a gente preparou um conteúdo importante, interessante, para que você cada vez mais aprenda e se sinta desafiado pelos tempos que vêm por aí, não apenas pelos problemas do dia a dia. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre o desafio de falar de futuros num momento onde o mundo está vivendo policrises, onde as tendências estão chegando ao fim, relatórios de tendências, sem dúvida nenhuma, onde a gente está talvez mergulhando mais fundo no estudo de futuro, que assim como o Peter Bishop nos mostrou, é possível a gente estudar futuro assim como a gente estuda passado. E o livro é uma coletânea que traz os principais conceitos. Não existe um só conceito sobre estudos de futuros e foresight. Existem várias interpretações. Futuristas profissionais usam os mesmos fundamentos, conceitos, metodologias em frameworks diferentes. Nós tivemos o privilégio de ter um depoimento muito importante de Sohail Inaitullah, uma validação de Riel Miller, que é da Unesco. Então, a gente aqui leva futuros bastante a sério. Eu espero que o nosso webinar está previsto para 45 minutos. E a gente está aqui, Jonas e Delma estão ajudando vocês com perguntas aí embaixo, se der tempo a gente responde. Mas hoje é a gente mostrar que o Brasil, sim, vem despertando para essa disciplina, que já é falada por aqui há muito tempo. Nós temos diversos antecessores nessa disciplina, gente muito boa trabalhando aqui no Brasil. E essa é uma missão bastante importante. Aqui na W Futurismo, a gente tem como ambição tornar o Brasil um lugar respeitado em Foresight, na elite global de Foresight, e a gente tem conseguido fazer isso, e que os profissionais brasileiros saibam diferenciar o que é estudo de futuro, o que não é, o que é Foresight, o que não é, e como esse assunto é cada vez mais relevante como competência no século XXI. Então, sem a gente competir, nem brigar, nem conflitar com planejamento estratégico, com inovação, que são movimentos essenciais, o Foresight talvez venha trazer caminhos para essa próxima milha. Então, começando um pouquinho a nossa conversa de hoje, eu vou dividir a minha apresentação. Delma e Jonas, vocês só me avisam se vocês estão vendo a minha tela. Tá aparecendo. Tá bom. Vocês estão ouvindo barulho de fundo? Não, tá tranquilo. Tá bom, ok. Então, eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui ao vivo online. A gente teve bastante interesse e procura, que nos deixa extremamente felizes. E eu sei que muita gente vai assistir a gravação depois, e não importa, o importante é que você está interessado nesse tema. E a comunidade global de estudos de futuros vem tratando isso como uma competência, não é uma sacolinha de metodologias da moda. A gente sabe que futuro virou commodity, mas eu acho que a gente, no meio de tanta onda, hype, a gente vai aprender a mergulhar, a navegar com mais profundidade naquilo que realmente pode nos ajudar a transformar. Então, eu sou Jaqueline Weigel, eu
sou da W Futurismo. Não é uma empresa de uma pessoa só. Isso aqui, tudo que eu vou mostrar para vocês é feito a muitas mãos. E o nosso posicionamento hoje no mercado brasileiro é foresight estratégico e governança de futuros, especialmente para organizações e para instituições públicas. E a gente tem inúmeros cases, inúmeras empresas já montando núcleos de foresight, usando o nosso trabalho de futurista como futurista em residência, e a gente vem provocando essa revisão de planejamento estratégico na prática com bastante sucesso. As pessoas tem medo do futuro e, ao mesmo tempo, quando a gente descobre que existem caminhos de exploração, a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo. Então, o nosso tema hoje, sim, é o livro, que depois a gente vai mostrar para vocês, enfim, você pode bisbilhotar lá, mas eu vou trazer um conteúdo que justifica por que a gente escreveu esse livro. O segundo já está em processo, mas é importante que a gente tenha também literatura em português. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo comunidades, associações, grupos, cursos, letramentos surgindo, muita gente já letrada em futuros, o que é espetacular para a disciplina e para o nosso país. Ao mesmo tempo, a gente ainda vê muito do que a Joyce Pereira, do Instituto for the Future da Itália, chama de futures washing, que são pessoas sem preparo falando do assunto e narrativas vazias fazendo do futuro apenas uma modinha. E eu acho que a gente precisa agora aprofundar um pouquinho nessas bases para a gente conseguir navegar na incerteza. Então, eu queria trazer um pouquinho essa abordagem de futuro como uma estratégia. Ivana Milojevic, que é uma cientista, esposa de Sohail Inaitullah, é uma cientista futurista também, ela nos diz que o futuro é um ativo do presente e que nós precisamos usar o futuro para mudar as estratégias e as decisões do presente, senão é inútil falar de futuro. Então, quando a gente fala de estudos de futuros, que é a ciência acadêmica que nos oferece conceitos, premissas, fundamentos, para que a gente pratique a arte de foresight, é importante que a gente entenda o que isso desenvolve. E mais do que falar de foresight, é importante que a gente fale do resultado. Tradicionalmente, nós somos treinados, as gerações que vêm tocando o mundo dos negócios até agora, com visões predominantemente de curto prazo, de médio prazo, muitas vezes, focadas em performance, em resultado, em produtividade, e a gente muitas vezes comete o erro de presumir cenários, de imaginar que as coisas vão para um determinado lugar sem ter muito fundamento, e em cima disso a gente cria estratégias que a gente vem chamando de mais do mesmo e que em tempos de disrupção talvez não respondam. Então, quando a gente fala em estudos de futuros e foresight, o principal objetivo é que a gente desenvolva a capacidade analítica para a mudança e a competência de se antecipar à mudança e não apenas de reagir. Então, o foresight estratégico, ele precisa iluminar as estratégias, as decisões, o planejamento, ou então ele é apenas um estudo de futuro, um estudo de tendências, uma criação e construção de cenários. O mundo hoje, ele ficou muito mais difícil de interpretar, tanto que a Amy Webb, na SXSW, esse ano, decretou o fim do relatório de tendências, que desde o ano passado a gente vem discutindo bastante. Relatórios de 1000 páginas, tendências que já não acompanham mais a velocidade de mudança, então, em vez de tendência, agora a gente fala em convergência. Porque é difícil você mapear e recortar sinais em dimensões, porque tudo está interligado. Então, o nosso mundo hoje ficou muito mais difícil de interpretar. A gente tem muitos sinais não são insights, também não são tendências prontas. Ao mesmo tempo, a gente tem muito ruído e muito menos clareza do que é uma boa fonte, do que realmente é um sinal de mudança, do que talvez vai impactar os nossos negócios, nosso mercado, nossa carreira. Essa abundância de transformação, ela não simplificou o contexto, e a gente vive, talvez, na história da humanidade, a maior complexidade de todos os tempos, que é onde o foresight navega. Então, para empresas, pessoas, instituições que não querem lidar com complexidade, o foresight dificilmente vai funcionar, porque não é simples, não é exato, não existe receita de bolo, e a gente tem, com o foresight, a possibilidade de filtrar
de pescar, de fazer varredura, de entender o que talvez impacte o nosso negócio e o que é apenas uma marola ou uma tendência passageira. Mais informação no mundo de hoje não significa mais clareza. Então, quando a gente tem tudo ao mesmo tempo, é muito mais difícil de decidir. E a gente vê que tem um esgotamento de relatórios de futuro, narrativas de futuro, journaling de futuro, e a gente começa a se esgotar um pouco, porque nada disso faz sentido, são conversas sem direção, e a gente começa a ser minado de informação e a gente não entende direito como ancorar essa informação. Delma, você está levantando a mão? Jaque, o pessoal comentou aqui que o áudio está ruim para eles, que está com um pouco de eco, não estão conseguindo entender. E realmente Deixa para mim eu. está um pouco baixo. Tá. Eu vou tirar o meu fone, vamos ver se vai dar. Você pode guardar os cachorros? Vê se melhorou. Agora melhorou? Melhorou um pouco, está com um pouco de eco ainda. Tá, mas enfim. Depois, enquanto você fala, Acho que melhorou. agora você falando mais perto aí melhorou, tá? Tá, legal. Então, a gente vive um momento onde rastrear a mudança não tá fácil, e quando a gente entra em alguns projetos de foresight, as pessoas imaginam que elas vão conseguir rastrear todas as mudanças e que elas precisam ter garantias de que aquele sinal está certo, e essa é uma forma antiga de tentar lidar com coisas novas. Navegar na incerteza, ter boas fontes de informação e entender o que os sinais significam é chave para que a gente possa analisar a mudança. Então, um bom projeto de foresight não é feito só de muita informação, e o radar de sinais, ele é ok, mas se a gente não souber como usar essa infinidade de sinais, ele é só mais uma fonte de informação e que talvez não sirva para muita coisa. No século XXI, especialmente 2026, 25 já foi um momento de inflexão, a gente vive uma tensão por todos os lados. E talvez a gente nunca na nossa história tenha falado tanto do futuro. Talvez, e ao mesmo tempo, como diz Dubai, nós vivemos uma época de quantum shifts com forças opostas. Ao mesmo tempo que a gente fala do futuro, a gente mais do que nunca vem decidindo só com foco no presente, reforçando algumas ladainhas. Por que que eu preciso pensar no futuro? Tudo muda o tempo todo. Então não adianta olhar tão para frente. Por que que eu tenho que olhar 10 anos para frente? E essas são todas ladainhas infundadas que fazem com que a gente decida da mesma forma de sempre num mundo totalmente diferente. Então, não basta falar do futuro, a gente precisa aprender a explorar as possibilidades, decifrar e trazer isso para a conexão com tudo que está acontecendo no presente. E, na verdade, literacia em futuro, Futures Literacy, que é uma cátedra da Unesco, ela traz um vocabulário. Então, ser letrado em futuros não é sobre inovação, não é só sobre scenario planning, não é só sobre horizon scanning. É você saber qual é o glossário que você usa, que a academia usa, para que você possa explorar futuros e dessa exploração trazer um pouquinho de certeza no meio de tanta incerteza. Já disse, acabei de dizer que os relatórios de tendência eu não li nenhum esse ano, muitos colegas também não leram nenhum, porque eu acho que a gente está esgotado de tanta informação. E relatório de tendência, ele precisa servir para trazer insights, transformação e para mudar a decisão. Não basta ler o relatório, a gente precisa saber o que fazer com tudo aquilo e como conectar isso ao ecossistema, ao mercado, à realidade que a gente vive. Então, no mundo de hoje, a gente percebe que o problema não é mais a falta de informação. Informação não é um diferencial, conhecimento não é um diferencial, mas sim a falta de capacidade de filtrar desse mar de informações aquilo que é relevante, interpretar, projetar e transformar isso em decisão, e não num mar de dados que ninguém consegue ler, que ninguém interpreta e que muita gente vai analisar depois de um ano, quando o dado já virou jornal velho. Quando a gente sabe como fazer, o que fazer, muitas vezes poucos dados nos levam a grandes decisões estratégicas.
Mais do que nunca, profissionais de todas as áreas, todos os segmentos, precisam desenvolver essa capacidade de juntar o longo e o curto prazo. Não é mais sobre fazer imersões para ter insights, best practices, onde é que estão os cases. A gente vive num mundo onde as coisas estão sendo criadas, reinventadas e imaginadas. Então, simplesmente copiar práticas, copiar cases, talvez seja uma boa forma da gente entender. Mas não é exatamente desse jeito que a gente transforma, a nossa realidade do presente para o futuro. Então, nas estratégias, o que a gente vê muito são empresas querendo fazer foresight como uma análise ou como um relatório, não é uma forma correta, ou trazendo foresight sem conectar isso com planejamento estratégico. Na verdade, foresight ilumina o planejamento estratégico para que a decisão estratégica seja diferente. Mais do que olhar para o futuro, a gente precisa agora usar o futuro no nosso presente. Isso é uma questão de sobrevivência. Então, muitas empresas nos procuram porque elas estão preocupadas com a sua perenidade, porque elas não sabem qual é o modelo de negócio que elas precisam ter para o futuro, qual é o produto, qual é o serviço, qual é o valor. E talvez isso tudo que eu falei é uma grande consequência de um mergulho profundo na identidade do negócio. O que você foi, o que você é hoje e o que talvez você precise ser no futuro. E aí você precisa entender o mercado. Por exemplo, empreender no passado, quando eu era jovem, tinha um formato. Empreender hoje, quando eu sou uma sênior, tem outro formato. O empreender para minha sobrinha, que hoje tem 11 anos, terá um formato completamente diferente. Então, se a gente não entende as novas realidades que estão se formando, a gente cria produto e segue num modelo de negócio que, de fato, não aporta mais valor e não traz sobrevivência para os negócios que desejam continuar essa jornada aí pelos próximos anos. Bom, falando disso um pouco, eu queria dizer para vocês por que que eu liderei essa jornada de escrever um livro sobre estudos de futuros e foresight, a arte de explorar futuros. Eu trabalho há 10 anos com essa disciplina. Nós temos muitos projetos em empresa, nós temos palestra, claro, que sensibilizam, educam. Nós temos consultoria de foresight, que entra para dentro das empresas para trazer esse complemento para a estratégia, mas também para desenvolver essa competência no in-company. E eu trabalho muito com todas as comunidades globais, as principais comunidades globais de estudos de futuros. Tive o privilégio de estudar em diferentes escolas. Então, eu acho que uma coisa que me ajudou muito na prática é entender os diferentes frameworks de foresight e de estudos de futuros que são usados no mundo, senão eu fico preso a uma escola, a um modelo, uma linha de pensamento. E quando a gente tem esse ferramental, fica muito mais fácil construir projetos, conteúdo que nos tragam autoridade. E eu acho que uma das coisas que eu acertei muito na minha jornada foi beber sempre das melhores fontes. E nós temos um curso de certificação que acontece 3 ou 4 vezes por ano. E agora, na turma de fevereiro, nós tivemos 6 grandes futuristas de grandes comunidades globais num Future Talk, numa Masterclass com a gente aqui, para que o público brasileiro também veja como se usa Foresight nos diferentes continentes, não só Estados Unidos e Europa, mas em todos os continentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. De onde vem o conteúdo do livro? Obviamente que não só dos meus estudos, mas também de tudo que colegas estudam ao longo dos anos, de tudo que os nossos antecessores trazem, de tudo que a nova geração de Foresight vem descobrindo e dos nossos projetos aplicados na prática. Aqui nós temos a premissa de ser teórico e prático na mesma proporção. Eu gosto muito de estudar, de ter bons fundamentos, mas eu aprendo mesmo na prática e a gente consegue a cada projeto desenvolver algumas coisas novas. E para minha surpresa, quando eu vejo o nível de maturidade de Foresight no mundo em grandes companhias, eu me atrevo a dizer que o Brasil está muito bem, sim, obrigada. Foresight, turma, não é teoria.
não é receita de bolo, não é o framework de Houston, não é passo 1, 2, 3, 4, 5. Foresight é a arte de aplicar metodologias de estudos de futuros de uma forma estratégica. Então, não existe nenhum projeto igual ao outro e não existe discurso abstrato dentro de um projeto de Foresight. A gente precisa ser pragmático, a gente precisa trazer fundamentos, a gente precisa ter começo, meio e fim, e principalmente projetos de Foresight precisam entregar valor para a organização. Ou acabam sendo apenas um romance e não exatamente um projeto estratégico. Algo que eu sei que muita gente daqui já sabe, mas eu gostaria de reforçar. Foresight não tem nada a ver com futurologia, que é um termo que eu particularmente não gosto, nem com previsão, nem apenas com mapeamento de tendência. É uma exploração organizada, estruturada da mudança, dos seus impactos, das possíveis consequências, para que a gente transforme isso em estratégias robustas que cuidem do agora, que alimentem a inovação e que comecem a criar o futuro que a gente deseja. Foresight também não é tendência. Tem gente que acha que tendência, relatório de tendência é Foresight, né? Relatório de tendência é relatório de tendência. Foresight é uma capacidade da gente interpretar a mudança, enxergar os impactos e agir antes. É muito interessante. Eu tenho uma colega que trabalha há 25 anos numa empresa fora do Brasil, dentro da área de Foresight. E ela disse que nesses 25 anos, eles conseguiram lidar muito melhor com a disrupção, responder muito mais rápido a todas as mudanças que apareceram, mitigar mais riscos, inovar de uma forma mais consistente e criar coisas novas antes que o mercado demande. Então, acho que isso deixa muito claro o que o Foresight como competência nos traz. É uma capacidade que nos ajuda a ler os movimentos e que nos ajuda a decidir por que rumo a gente vai seguir, não com garantias, mas com um pouquinho mais de previsibilidade em cima do movimento que está se desdobrando. Foresight estratégico tem a ver com a capacidade estratégica que as empresas têm, as instituições têm, de ler as mudanças, ampliar as opções, entender como vai ser o mercado futuro e, principalmente, ter coragem e talvez sabedoria para aceitar que o atual modelo de negócio ou o modelo de negócio dos últimos anos vai mudar radicalmente a partir de 2030. Então, eu vejo que muita gente também acha que Foresight é criar novo produto, também, mas não só. Ou que Foresight é sobre acertar ou trazer as melhores tendências. A gente, dentro de projetos, não usa tendência pronta, a gente faz com que o grupo crie tendência, é muito importante. Foresight é sempre participativo. Então, não existe a possibilidade de um consultor entrar numa empresa, fazer um projeto de Foresight, entregar, apresentar, sem envolver os stakeholders, sem ouvir as pessoas, porque esse é um trabalho colaborativo. Sempre, para quem já tem um pouquinho de letramento de futuro, a gente precisa entender que o futuro é múltiplo. Então, quando eu vejo empresas que fazem planejamento estratégico tradicional, eu pergunto quais são os cenários que vocês estudaram para criar esse planejamento. É vago. Às vezes, cenários vêm em cima de números estatísticos ou de pesquisas de diagnósticos. E às vezes é um cenário só que não tem muito fundamento. E aí eu pergunto, que método vocês usaram para criar os cenários? Método. Então, olha que interessante, as empresas decidem as coisas para 2030 numa base de dados ou numa base de debate muito frágil. E acham que 2030 é futuro, 2030 não é futuro. E jamais a gente tem um único futuro. A gente tem o futuro para onde todo mundo está indo. A gente tem o futuro que a gente quer e que está no nosso controle. A gente tem o futuro que a gente pode evitar e a gente tem aquele futuro que não é bom nem ruim. E se você não entender quais são as suas alternativas de futuro, como é que você toma boas decisões no presente? E eu vejo também que muito executivo ainda acha que foresight é sobre cenário, também, mas não só. Se você não sabe o que fazer depois do cenário, como monitorar o cenário, como monitorar os sinais, dificilmente o projeto de foresight ou então os cenários vão trazer algum valor para a corporação.
O colapso e a previsibilidade. Gosto muito disso. Eu, no ano passado, aprendi que na Coreia, por exemplo, eles escolhem o cenário de colapso culturalmente, então, para já terminar o que não funciona mais e começar novo. E a gente vê agora que não existe mais nenhuma possibilidade de assegurar as coisas, de garantir as coisas, esses termos corporativos tão recorrentes, né? Os modelos lineares, eles vêm perdendo força rapidamente, porque o mundo está mudando de uma forma ambígua, muito disruptiva e com bastante velocidade. Em vez de tendências, a gente mapeia convergências. Quais são as principais convergências, blocos de sinais sistêmicos que estão impactando o nosso negócio? Então, a própria escola de Foresight vem se renovando, vem questionando antigas práticas, vem reimaginando antigas ferramentas. Isso também mostra que toda essa comunidade que vem ficando cada vez maior no mundo também entende que os termos precisam se atualizar. E eu acho isso fantástico. No mundo, nós também temos uma reconfiguração de poder. Estados poderosíssimos perdendo poder, aos poucos, uma guerra política econômica, a autoridade, influência, decisão vem se redistribuindo e os centros de comando ou os acordos anteriores do mundo provavelmente não valerão mais para o século XXI e isso vai afetar, sem dúvida nenhuma, todas as indústrias, todos os segmentos. Então, a gente precisa fazer essa leitura, incluir isso no nosso dia a dia e começar a criar estratégias. O poder não desaparece, assim como o dinheiro não desaparece, ele apenas muda de lugar, muda de forma e muda de velocidade. Futuro não é distante, né, gente? Eu vejo muita gente dizendo: ah, mas por que que eu preciso planejar para 20 anos? Ninguém planeja para 20 anos, mas você precisa entender o mercado daqui a 10 ou 20 anos. Porque existem coisas que são criadas a partir de agora que precisam de tempo. Então, o futuro é sempre o tempo por vir, mas ele não está distante. O que a gente vive hoje, a gente criou nos últimos 10 anos. O que a gente vai viver em 2036, 2040, a gente está criando agora. Então, 2030 não é futuro, tecnicamente falando. 2030 é um futuro operacional, um presente alongado. 4 anos não é nada para a gente construir algumas coisas novas. Então, as empresas também precisam revisitar o seu planejamento para poder estender um pouco essa visão e atualizar, validar ou então modificar aquilo que já está numa rota estratégica. A grande vantagem, o grande valor do Foresight é colocar você numa posição de liderança, colocar a empresa numa posição de liderança, aquela que dita tendências, aquela que lança produtos, aquela que é copiada, aquela que sai na frente. Então, Foresight jamais será massivo. Foresight é para quem quer pensar estrategicamente, para quem quer ser copiado, para quem quer sair na frente. E antecipar é criar vantagem, sem dúvida nenhuma. Então, como é que a gente desenvolve essa capacidade, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que leem um artigo e já colocam lá no LinkedIn Foresight Expert. Gente, eu estudo isso há 12 anos e a cada ano eu vejo que eu não sei nada e eu tenho ainda muito para aprender. E olha que eu já sei muito. Então, Foresight precisa ser estudado numa boa escola, com bom conteúdo, que traga teoria e prática. Algumas escolas são muito teóricas, outras muito acadêmicas, outras muito holísticas. Mas é uma capacidade que todos nós precisamos desenvolver, primeiro para a nossa vida pessoal, segundo para a nossa carreira e terceiro para os negócios dos quais a gente faz parte. Explorar futuros, interpretar sinais, imaginar coisas novas, atuar em cima da imaginação. Então, a grande competência do Foresight é a imaginação e não criatividade. Ler sinais. Projetos de Foresight precisam terminar em decisões estratégicas e em ações. Senão, não passam de um romance ou de um relatório. E isso é o que a gente faz no Foresight. Então, quando a gente explora, a gente mapeia, faz uma varredura de sinais fracos, wildcard, que são impensáveis, tendências, mega shifts, que já foram mudanças marolas, para a gente poder classificar. É verdadeiro, não é? É intenso, é passageiro? Quanto tempo de impacto? Isso tudo exige ferramenta, exige método.
Interpretar não é fazer uma planilha. Eu costumo dizer que foresight não, o futuro não cabe numa planilha de Excel. E quando a gente lida com engenheiros, quando a gente lida com é, auditores, muitas vezes é difícil levá-los para a arte de interpretar. E não é só o arif. É você olhar para o dado e entender para onde ele pode te levar de uma maneira estruturada, de uma maneira robusta, para a gente não criar coisas que não são possíveis na realidade. Imaginar é a parte mais difícil dentro do foresight, porque as pessoas são muito tolhidas dessa imaginação desde criança. Então, quando a gente faz um lab com crianças, é fantástico, porque eles são capazes de imaginar tudo que resolve o nosso mundo. Eles não têm esse freio. E os adultos estão tão presos à mente, ou no máximo é uma pequena inovação, que a gente vê que nas práticas eles acabam criando tudo que já existe. Então, foresight é para a gente explorar e principalmente descobrir o que ainda não estava tão claro, revelar o que a gente ainda não sabia, para que a gente volte dessa exploração com informações novas que possam rechear a nossa estratégia. E por fim, transformar tudo isso em decisão e em ação, para que a gente possa cuidar do que existe, inovar e começar a construir o futuro antes que seja tarde. Então, essas são as razões pelas quais eu escrevi um livro. Delma está aqui, me ajudou muito na organização desse livro. É uma pessoa, assim, sou muito grata por toda a ajuda. E o livro, ele traz muito de conceitos de escolas globais, de como essa disciplina surgiu, para onde ela está indo, traz sim um toolkit de ferramentas que eu acho fantástico. A gente tem inúmeras ferramentas que a gente usa junto com outras coisas. O que me preocupa só é que as pessoas leiam um livro, peguem um toolkit e achem que sabem fazer foresight só por causa disso. Então, eu acho que o livro traz bastante informação, traz bastante fundamento e tem um overview muito bacana dos principais métodos das escolas do mundo. Todo mundo usa esses métodos de formas diferentes, mas eu acho que o livro é super importante. E o livro não é para que você acompanhe tendência, para que você desenvolva primeiro a sua literacia em futuro e para que você tenha capacidade de colocar o futuro dentro da pauta do presente. Delma, acho que agora a parte é sua, se você quiser falar um pouquinho. Queria só, depois eu volto, mas eu queria só dizer de novo. As pessoas perguntam muito para a gente: o que que vai acontecer? Mas o que que eu preciso fazer? Que produto eu preciso criar? Como é que vai ser o futuro? E eu adoro uma resposta meio pronta. Eu não sei. Eu estou aqui pesquisando. Eu tenho certeza que se eu usar minhas ferramentas, ou as ferramentas de estudos de futuros, a gente vai descobrir inúmeras coisas. Mas não existe uma pessoa sequer no planeta, e talvez ainda nem fora dele, que agora o ir para fora do planeta vai se tornar uma coisa mais rotineira, que possa nos dizer como vai ser o futuro. Então, a única coisa que a gente tem, o passado também não existe, ele já passou, e muitas vezes ele é a narrativa de alguém. Os fatos nem aconteceram daquela forma. O presente é o que a gente tem, mas se a gente errar no presente, a consequência lá na frente, ela pode ser muito ruim. Então, o futuro não é previsível, ele não é controlável, ele não cabe numa planilha de Excel e ele não tem fórmula pronta. Essa hoje é a minha maior dor. A gente querer levar para dentro das organizações um arsenal de coisas que podem ajudá-los a dançar na incerteza e a criar estratégias ótimas, e as pessoas ficam preocupadas com o agora, ficam céticas com mudança e querem saber o como e não o que a gente está criando. Então, esses projetos que ficam muito no como e não no que a gente está criando, normalmente não trazem um impacto muito relevante. Delma, eu vou fechar meu microfone. The floor is yours. Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Nós escolhemos aí uma pílulazinha do livro para vocês, né? Falar um pouquinho de foresight no planejamento estratégico. Mas esse é apenas um capítulo do livro. E no livro a gente vai falar bastante também sobre como articular estratégia com os futuros,
sobre os horizontes temporais, gestão também de mudança, de incerteza, a parte da conexão do foresight com a inovação e alguns cases reais também estão lá no livro para vocês conhecerem um pouco mais, tá? Pode passar. Bom, é importante a gente colocar aqui o seguinte, né? Faço o foresight ou faço o planejamento estratégico? Um não compete com o outro, eles se complementam, né? Então, enquanto no planejamento estratégico tradicional a gente olha para o passado, olha para os dados que nós temos, as estatísticas, os indicadores, e daí a gente tenta projetar aí um futuro de curto prazo, né? Geralmente 2 anos, 3, no máximo 5, mas projetando de uma forma linear, usando como base esses dados do passado que nós temos. No Foresight, o que que nós fazemos aí que é um pouco diferente? A gente vai lá nesses futuros possíveis, olha, tenta olhar lá e depois trazer isso para a nossa realidade. Então, o planejamento estratégico e o Foresight se complementam. E é muito interessante que pode passar, Jaque, quando a gente faz o foresight no início, né, do processo, antes até da gente fazer o planejamento estratégico, a gente consegue tornar o planejamento estratégico bem mais interessante. E isso é interessante de falarmos agora também, que começamos a fazer as revisões de planejamento estratégico aí no segundo semestre, né? Então, agora é um tempo que a gente poderia olhar para os futuros aí, antes da gente revisar o nosso planejamento estratégico, ou antes da gente criar esse planejamento estratégico. Porque a partir do momento que a gente usa o foresight, e conforme foi colocado, é um trabalho colaborativo, e essa colaboração ela traz para o planejamento estratégico mais dinâmica, traz uma amplitude aí de repertório um pouco maior e traz um pouco de adaptação. Então, é um ponto que se debate bastante, que o planejamento estratégico tradicional ele é mais inflexível, é mais engessado. E quando você linka isso com Foresight, a ideia é que você consiga co-criar aí esses futuros para tentar responder aí às incertezas. Interessante também a gente colocar esse fator da incerteza, que quando a gente está fazendo o planejamento estratégico, a gente quer responder às incertezas, quer dar uma resposta. No Foresight, a gente vai aí aceitar essas incertezas, explorar essas incertezas, mas trazer isso também para o nosso presente, para conseguirmos ajustar as nossas ações estratégicas de acordo com o futuro que a gente deseja. Pode passar? E aí, interessante da gente comparar um pouquinho, para ficar mais claro, porque essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente, mas qual que é a diferença, né? Então, a primeira diferença é a questão do horizonte temporal. Então, no planejamento estratégico, a gente vai falar aí de um curto, médio prazo. Então, 2 anos, 3 anos, 5 anos no máximo, né? E quando a gente está falando de foresight, nós vamos olhar bem lá para frente, 10 anos ou mais, né? Mas como que faz isso? Então, existem todos os métodos, conforme a Jaque falou no livro, também tem aí algumas ferramentas, mas a ideia é que a gente vá lá no futuro e depois a gente reprojete esse presente. É como se a gente estivesse colocando um farol de milha aí ao invés de um retrovisor, né? Um outro ponto que é interessante a gente comparar é que, enquanto o planejamento tradicional ele vai usar aqueles dados históricos que nós temos, o Foresight ele vai analisar os sinais, vai tentar projetar os futuros. E aí uma coisa interessante também nessas masterclasses que a Jaque comentou, eu achei muito interessante que o Peter Bishop ele falou que a gente não conhece não só o futuro, mas a gente também não conhece o passado.
Por quê? Quem garante que aqueles dados que estão ali, que tudo que a gente entende como passado realmente foi daquela forma que aconteceu, né? Então, a gente tem que conectar aí esses dois mundos para que a gente tenha uma proximidade maior com o futuro realmente desejado. E um outro ponto interessante é aquele que eu falei das incertezas. Então, quando a gente explora essas incertezas, se abre para elas, a gente vai ver que a gente vai chegar em várias possibilidades aí para os nossos futuros. Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar para vocês, convidá-los para dar uma olhada lá no livro conosco e verificar aí o restante do conteúdo, que vai agregar bastante para vocês, com certeza. Bom, eu só queria só terminar falando um pouquinho de planejamento estratégico tradicional, que é muito importante, e de foresight e como os dois se juntam. É, a gente não pode fazer foresight para aplicar metodologias de foresight para resolver problemas do presente, problemas operacionais, muitas vezes, ou problemas de escassez de mão de obra. Isso são problemas do presente. Então, como é que as duas coisas conversam? A maioria das empresas ou já tem, ou está começando a implementar o planejamento estratégico tradicional, que a gente aqui também usa, aprendeu, sabe como funciona. Ele é bom. Eu fico muito feliz quando uma empresa tem planejamento estratégico, porque pelo menos ela tem um objetivo, ela tem uma estratégia de 3 a 5 anos e ela tem um planejamento e vai seguindo ali os ajustes, os resultados, os avanços. E eu acho que isso é fundamental para a gente organizar o dia a dia, mas não é o suficiente para a gente navegar frente às incertezas, do mundo atual, onde às vezes o futuro muda a cada 6 meses. Então, quem diria que em 2026 a gente estaria vivendo o cenário que a gente está vivendo hoje? Imprevisível. Quem diria que o estado do Rio Grande do Sul, em determinado ano, tivesse aquela enchente que mudou a nossa realidade para sempre? Então, nada disso é surpresa, algumas coisas são sim cisnes negros, mas eu vejo que a maioria do planejamento tradicional que a gente encontra nas empresas, ele ainda está muito voltado a alguma meta, algum objetivo, meta, e não exatamente visão de futuro, são coisas diferentes. O planejamento ele está andando e o foresight deveria entrar antes da revisão de planejamento ou antes do novo planejamento entrar em vigor, porque o foresight vai trazer informações fundamentais para validar aquilo que você já está querendo, já está fazendo, já viu, para que você possa inovar tendo uma visão de longo prazo e não só apostas, e para que você possa ver de fato se esse investimento de tempo, energia e recurso que você está fazendo nos seus 3 ou 5 anos tem alguma chance de sobrevivência depois. Então, quem trabalha com futuros não vive no futuro, a gente simplesmente conecta futuro com presente, porque se o petróleo talvez deixe de ser a nossa principal fonte de energia, como é que você vai começar a criar operações com novas fontes de energia? Que oportunidades você tem a partir disso? Então, foresight não é apenas para mitigar risco, mas também não é apenas para trazer insights de inovação. É para você conseguir criar as coisas que o novo mercado lá no futuro vai demandar e você esteja pronto com esse novo produto, nova tecnologia, novo conhecimento, novo modelo de negócio, enfim, e é muito difícil para as empresas entenderem que provavelmente daqui a 10 ou 15 anos o negócio não tem mais o core que ele tem hoje, não tem mais o modelo que ele tem hoje, e provavelmente ele precisa explorar outras possibilidades, e às vezes eles não sabem por onde começar. O maior problema do planejamento estratégico com foresight é querer fazer do foresight um processo igualzinho a gente faz no planejamento estratégico. E sim, no foresight que nós fazemos aqui, tem processo de governança, tem medição de resultado, tem OKR, tem tudo isso. Mas gerenciar o futuro é diferente de gerenciar o presente. E se a gente não chega nesse horizonte intermediário,
a gente não tem chance de chegar nesse horizonte de futuro. E é impressionante nos cases que a gente desenvolveu, especialmente no ano passado, o quanto os negócios ainda podem funcionar bem naquilo que eles fazem, o quanto a inovação precisa de aporte, de direção, de tração, porque a inovação é o caminho para o futuro e o foresight é o farol. Então, apostar em inovação, ou ainda ter essa gestão focada em economia de custo e produtividade, talvez na nossa curva de três horizontes, faça com que as empresas entrem em declínio mesmo inovando. E eu acho que é aqui que o Foresight traz esse swift, essa troca. Enquanto uma coisa está caindo, você está construindo a tua nova realidade. E eu acho que isso é super importante para todos os profissionais. Por fim, queria dizer que a gente está abrindo uma nova turma em maio. Nós temos algumas turmas por ano. A de fevereiro foi extraordinária. A de maio já está confirmada, com futuristas globais convidados. Está aqui o QR Code para quem quiser saber um pouquinho mais. E esse era o nosso conteúdo de hoje, esse foi a nossa jornada de hoje nesse lançamento de livro. Nós optamos por não falar do livro, livro quem quiser pode ir lá, pode folhear. Tem versão física, tem versão digital e tem o audiobook, porque a gente sabe que muita gente hoje vai ouvindo o livro enquanto está dirigindo no trânsito de São Paulo, por exemplo. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todo mundo, também de quem vai ouvir o nosso webinar gravado. No mês que vem a gente tem outro webinar, muitas novidades acontecendo por aí e continue conectado nesse assunto, nesse tema. Filtre o que é barulho do que é real aprendizado, porque eu acho que você, como pessoa, como profissional, como gestor, pode ter muito a ganhar se você incorporar o futuro no seu presente, que é o que de fato a gente faz. E as grandes biografias do mundo realmente mostram que em algum momento houve alguma visão antecipada de futuro, não só um acaso de uma carreira ou de uma história que foi indo. Então, tem muito case aí. E a principal notícia é empresas que usam Foresight, países que usam Foresight são economicamente abundantes. Então, isso também é muito importante para o nosso mundo executivo. Então, eu desejo uma boa noite. Muito obrigada, Jonas, que me ajudou nessa apresentação incrível. Obrigada, Delma, que está sempre aqui conosco. Um abração para o Vini, que está de férias, para alunos que estão aqui, para amigos queridos, para quem está entrando na nossa comunidade, que você tenha uma ótima noite. Obrigada e até o nosso próximo webinar.